hoje eu vou falar sobre sexualidade, ou vamos dar o valor à sexualidade que ela merece, não é? E por que trazer esse tema, não é? Dar à sexualidade o valor que ela merece. Porque veja, gente, muitas vezes eu vejo aqui vocês me perguntando: Lena, como é que eu falo? Lena, esse assunto me deixa constrangida. Eu não sei por onde que eu vou começar esse assunto. E eu vejo que muitas vezes qualquer impedimento ou qualquer situação mais difícil que a gente encontra, a gente já tem uma tendência, né, a jogar para mais adiante aquela história. E quando isso se trata de sexualidade, a gente acaba empurrando mesmo com a barriga, né? Como diz o outro. A gente, como conversar com uma filha de 10 anos sobre sexualidade. Olha aqui a Nanda colocando e afirmando o que eu acabei, né, de colocar aqui para vocês. Então a gente acaba tendo dificuldade, porque provavelmente a gente não tem nenhuma dificuldade para conversar com os nossos filhos, por exemplo, sobre alimentação. A gente não tem muita dificuldade para conversar com os nossos filhos sobre o descanso deles, sobre os estudos, né? Sobre outras funções que o nosso corpo tem. Mas quando o assunto é sexualidade, a gente acaba ficando travada. E por que que a gente trava? A gente trava porque a gente tem ao longo da nossa vida um conceito sobre sexualidade, a gente traz, né, ao longo da nossa vida e ao longo de milhares e milhares de anos, um conceito sobre sexualidade, de que sexualidade é algo que não vale a pena, que a sexualidade ela está atrelada a uma condição, né, de uma pessoa que tem menos merecimento, de alguém, sabe, que não vale a pena, que pensar em sexualidade é uma coisa de safadeza, é uma coisa, sabe, ruim, né? Eu vejo, por exemplo, né, muitas vezes as meninas começam a se interessar por algum garoto e aí eu vejo comentários de outros: ai, fulaninho, ele só está interessado em fazer sexo. Como se fazer sexo fosse uma coisa ruim. Né? Claro que um relacionamento ele não se sustenta só com o sexo, mas a gente olhar sempre para o sexo e a sexualidade como algo que é ruim, é isso que nos constrange, é isso que nos deixa numa condição que é uma condição, sabe? Puxa, eu não dou o devido valor que a sexualidade merece. E, gente, é impressionante como a gente faz isso o tempo todo sem a gente perceber. Porque a gente foi, esse conceito de perigo, esse conceito de que a sexualidade é uma coisa ruim, de que ela está sempre atrelada a algo que não é, sabe, que não faz da gente alguém merecedora de valor, né? Está atrelada ao nosso valor como pessoa, faz com que muitas vezes a gente olhe para ela, dando a ela um desmerecimento que a gente não pode fazer. Né? Não pode fazer por quê? Né? E é isso que a gente vai conversar hoje aqui. E por que trazer? Porque se eu consigo olhar para a sexualidade de um jeito mais positivo, eu consigo conversar com o meu filho de um jeito mais leve. Se eu acho que sexualidade é uma coisa ruim, eu já vou me chocar com ele aí de cara, né? Porque ele está na puberdade. Agora, nesse momento, é um momento que tudo está acontecendo com eles em termos do seu desenvolvimento, né? E com isso, ele olha para a sexualidade com um olhar de que a sexualidade é uma coisa boa e não uma coisa ruim. Enquanto que para muitos de nós que fomos criados dentro desse conceito de que a sexualidade é uma coisa ruim, de que a sexualidade não vale a pena, de que a sexualidade é uma bobagem, de que a sexualidade é uma questão de safadeza, que a sexualidade é algo, sabe, das pessoas, coisa de pessoas que não merecem o nosso valor, sabe? Então, aí o que vai acontecer? Eu já chego olhando para aquela situação que ele está apresentando de um jeito que não é positivo. E aí, gente, a empatia, né? É possível a gente conversar com alguém sobre um tema como é a sexualidade, que é sobre a nossa intimidade, percebendo que essa pessoa tem um olhar muito diferente do da gente para aquele mesmo fato? Responde aí para mim, gente. Coloca aí para mim, vamos começar a conversar aqui.
Enquanto vocês colocam, eu vou ver aqui que a Lana fez uma colocação. Todos os assuntos são muito importantes. Obrigada, Lana, pela sua compreensão. Boa tarde, Francisca. Outro dia minha filha entrou no meu quarto sem bater na porta. Eu estava tendo relação sexual com o pai dela e ela disse que tinha nojo de mim. É normal ela agir assim? Tem 10 anos. Alana, sim, é normal ela agir assim, porque para ela, que ainda não tem esses sentimentos, né? A gente conversou um pouco ontem, né, sobre em que momento se encontra cada uma na semana passada, em que momento se encontram os nossos filhos com 10, 11 anos e qual é a sua intenção em relação ao outro, né? E a intenção dela com 10 anos ainda é uma intenção afetiva. Se ela entra, te pega fazendo sexo, o impacto que ela percebe, né, o que ela vê você fazendo sexo, vendo você fazer sexo, é algo que não bate para ela como uma questão afetiva, pode bater como algo violento ou como uma coisa nojenta, porque vocês estão nus, abraçados, se beijando, e isso para ela acaba soando como nesse sentido. Então o que a gente tem que fazer? Entender esse momento dela. Não é? E é exatamente por isso que eu criei o meu curso Papo Firme, para a gente poder entender em que momento se encontra a nossa menina, para que eu possa dar a ela uma resposta e um suporte adequado. Então, nesse momento, a gente não tem que valorizar o nojo dela, mas precisa entender o nojo dela, não é? E dizer para ela, não, que a mamãe estava fazendo com o papai era uma coisa muito bonita. Mas eu sei que agora, na sua idade, você ainda não é capaz de perceber isso. Então, a mamãe entende que você possa estar sentindo nojo. Mas mais adiante, a gente volta a conversar quando você for mais velha. E aí você vai ver que a intenção do adulto, quando a gente é adulto, esse tipo de namoro, esse tipo de abraços, de carícias que a gente faz, é uma coisa gostosa, é uma coisa positiva. Então você passa para ela uma imagem positiva, responde, né, ao que ela viu, né, e diz para ela que ela não tem que ter nojo, que você entende, mas ela não tem que ter nojo, né, que você entende o nojo dela, mas ela não tem que ter nojo. E por que ela não tem que ter nojo? Porque isso é uma coisa de adulto. O adulto, nesse momento, sente desejo e faz esse tipo de troca de carícias, que não é uma coisa ruim, como ela está enxergando quando é criança, mas sim uma coisa bonita e positiva, porque você e o pai dela se amam, você e o pai dela se querem bem, você e o pai dela se gostam, e quando adultos se gostam, dá essa vontade de ficar junto, tá? Uma criança de 5 anos pediu para o irmão de 8 anos passar a mão na vagina dela, a mãe que viu como orientar. Uma criança de 5 anos pediu para o irmão de 8 passar a mão na vagina. Olha, eu acho que, primeiro, né, eles têm uma idade bem diferente. Então, se a mãe viu, nessa hora, tem que, nesse mesmo momento, ela pegar e interromper, né? Ela chegar e dizer assim, olha, não quero essa brincadeira aqui agora. Porque um de 8 com um de 5, a intenção sexual já é diferente. Então, mesmo que a de 5 que tenha pedido, então ela pode chegar, conversa com a de 5 e conversa com a de 8, pode conversar juntos ou em separado, como ela se sentir melhor, mas explica, sabe, que aquilo que ela está pedindo, se ela tem vontade que alguém passe a mão, que ela pode até ter essa vontade, que essa vontade é uma vontade natural, porém, não é para ela pedir para outra pessoa, que ela aí, nesse momento, ela só pode resolver a situação dela, ela mesmo se tocando. Então, se ela está com vontade que toque, que ela mesmo coloque a mãozinha, mas que coloque num lugar, né, num ambiente que ela fique protegida. E que ela pedir para outra pessoa tocar, essa outra pessoa, quando toca na vagina dela, pode ter uma sensação e uma vontade de brincar com a vagina dela, que pode ser uma brincadeira que não seja adequada para a idade dela, e que ela não goste, que possa até machucá-la, não é que ninguém é para pôr a mão nela, a não ser ela mesma. Então a gente aproveita essa hora para transformar esse assunto numa aprendizagem inclusive de prevenção ao abuso sexual, que a gente falou na semana passada. Então essa é uma boa oportunidade
para conversar com a sua garota ou com o seu garoto, né, com tanto o mais novo quanto o mais velho, a respeito desse tipo de situação. É claro que o de 8 não estava com essa intenção, foi um pedido da de 5, mas mesmo com esse pedido, a gente não precisa olhar para a menina como se ela fosse, tá tendo esse tipo de desejo, então é porque ela está sentindo sensações que são sensações positivas em relação ao desejo dela. Agora, o que a gente pode é adequar esse desejo, é adequar essa vontade, é adequar essa sensação. A quê? Ao ambiente que ela vive. O que a gente não pode é chegar julgando esse sentimento, essa sensação que ela está tendo, como sendo algo errado, algo que veio, sabe, que está ali, como é que eu diria, como sendo uma coisa doentia por parte da garota, não é? Algo que a mãe tem que se preocupar com isso. Não, ela tem que se preocupar com a adequação. O que ela está sentindo e o desejo que ela tem que alguém toque, isso não é ruim. Isso mostra que ela tem sensações sexuais. Então, isso não é ruim. Agora, quem vai tocar? Então, é a hora da gente orientá-la. Né? Então, se você... Lena, mas eu não consigo conversar sobre isso. Então, você está na hora certa e no momento certo. Não é? Dia 5 de junho, eu começo o meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, onde eu vou ensinar para vocês como falar sobre sexualidade com os seus filhos. Não é? E nesse evento, a gente vai abordar uma série de situações e principalmente, não é, dicas de como a gente criar estratégias para poder trazer esses assuntos com os nossos meninos e as nossas meninas. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, está em tempo. Quem está aqui no meu Instagram, vai lá na minha bio. Quem está aqui no YouTube, vai aí na descrição, aí nos comentários, que eu coloquei aí nos comentários. Vou colocar de novo aqui, que os comentários já rodou, então deixa eu colocar outra vez aqui. Então, vamos lá, vamos aprender, né, a falar sobre sexualidade. E um dos pontos, como eu estava dizendo para vocês, que é importante para a gente destravar da sexualidade, é a gente olhar para os nossos mitos, é a gente olhar como eu vejo a sexualidade. Vamos começar fazendo um exercício aqui com vocês, não é? Então, coloca aqui para mim, tanto no Instagram quanto no YouTube, aí nos comentários, coloca aqui para mim, como que vocês veem a sexualidade? A forma como vocês aprenderam na vida a olhar a sexualidade, foi um jeito bom ou foi um jeito ruim? Quem aprendeu a olhar para a sexualidade como um jeito bom, como uma coisa positiva na sua vida, põe aí bom. E quem aprendeu que era uma coisa ruim, coloca aí para mim, ruim, para eu poder saber, né? De repente vocês já estão com uma visão positiva da sexualidade e eu vou ficar aqui chovendo no molhado, né? Falar em chuva aqui em Maceió tá chovendo pra caramba. Mas vamos lá, né? Aqui colocou como ruim. Vamos tentar entender um pouquinho então, não é? Por que eu falo para vocês que a sexualidade é uma coisa boa? Ela, a priori, ela é boa. A gente aprendeu, tô vendo aí, ó, a Helenilda disse que aprendeu como uma coisa ruim, a Lorena aprendeu como uma coisa ruim, a Fernanda como uma coisa ruim, a Alana como uma coisa ruim. Então, veja, gente, o que a gente aprende na nossa vida sobre sexualidade vai moldar aqui a Eliane dizendo que aprendeu como uma coisa ruim, ela vai moldar o nosso jeito de pensar, não é? Então, tudo aquilo que a gente vai aceitar ou a gente vai julgar, a gente vai julgar a partir do quê? A partir daquele conhecimento que a gente adquiriu, a partir daquela experiência que a gente teve na nossa vida. E aí, o que vai acontecer? Se eu trago ao longo da minha vida, né, eu aprendi que sexualidade é uma coisa ruim, que sexualidade é uma coisa nojenta, que sexualidade tá ligada a coisas que a gente não deveria pensar nem fazer, ou se for fazer isso é só quando a gente estiver casado. Então, o que vai acontecer?
eu não vou entender a sensação que a sexualidade traz na nossa vida, né? E o valor que ela tem na nossa vida. Então, ora, se o sexo, ele é uma função vital na nossa vida, ou seja, se a natureza fez da gente pessoas sexuadas para que a gente pudesse se reproduzir, então o sexo é uma coisa natural do ser humano. Ele não é uma aberração, ele não é uma coisa ruim, ele não é algo que, sabe, a gente tenha que exorcizá-lo da nossa vida. Pelo contrário, a gente precisa cultivá-lo, porque ele é da nossa natureza, do mesmo jeito que a gente cultiva, não é, o nosso paladar, do mesmo jeito que a gente cultiva a nossa diversão, a gente também precisa cultivar o nosso sexo. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho uma visão de sexo como uma coisa ruim, e a minha sexualidade, né, e o jeito de eu ser, de eu viver, de eu atuar como mulher, como namorada, como esposa, como uma pessoa, né, em relação com as outras e comigo mesma, o que vai acontecer? O sexo, tendo essa conotação na minha vida, vai me travar para muitas coisas. Então, muitos detalhes. Então, se alguém chega e me olha de um determinado jeito, eu posso achar ruim aquele jeito que aquela pessoa chegou, eu posso, sabe, me travar, eu posso, sabe... Tem uma série de coisas que vai acabar destruindo a minha qualidade de vida, né? Então, o ser humano, ele obviamente, né, quando a gente estava lá na época da Idade da Pedra, a gente vivia a nossa vida sexual como os bichos vivem. Então, bastava a mulher entrar no cio, né, o homem sentia o cheiro dessa fêmea e aí o sexo acontecia. Mas quando a gente passou a andar de duas pernas, quando a gente passou, né, a necessitar da companhia do macho para poder ajudar a gente a defender a nossa cria, a gente teve que desenvolver um outro sentido na nossa vida sexual. Porque pelo cio, esse macho não ia ficar próximo da gente. E naquela época, gente, não existia casamento, não existia monogamia, não existia nada disso. Tudo isso foram questões, situações que foram sendo criadas à medida que a gente foi sentindo necessidade de estar mais próximo desse homem e esse homem dessa mulher e fazer do sexo não apenas uma forma reprodutiva, mas também uma forma da gente se relacionar. Então o sexo ele tem uma função importante na nossa vida também como uma função relacional. E para a gente se relacionar, a gente teve que desenvolver a nossa sexualidade. Então, a sexualidade, né, é o aculturamento da nossa função sexual. Então, a sexualidade é a nossa expressão cultural de como a gente lidar com o outro, de como a gente conquistar o outro, de como a gente chamar a atenção do outro, despertar o desejo desse outro, mas também obter carinho, também obter atenção, também obter uma convivência, né? E para isso, né, a gente então passou a ter ensinamentos, a gente passou a ter valores, a gente passou a ter regras, a gente passou a ter conceitos, a gente passou a ter interesses que até então não existiam. E esses interesses, essas regras, esses valores, esses daí são mutáveis, eles não são fixos. Então, quando, por exemplo, eu vejo algumas de vocês colocarem aqui, nos comentários, mas por exemplo, ontem, né, teve alguns comentários, não, mas a gente foi criado para ser assim, ou ser assado, mas a forma como a gente é criado muda. O jeito da gente ver a nossa sexualidade muda. O jeito da gente viver a nossa sexualidade muda. Então, gente, se na época, sabe, da minha tataravó, né, as mulheres, elas eram muito mais castas, né? As mulheres, aliás, elas não deveriam nem tomar banho, porque quanto menos interessante fossem essas mulheres, mais elas eram indicadas para serem aquelas mulheres com quem os homens iriam casar. Então veja, olha a mudança de hoje, né? E hoje, como é que é essa mulher?
Essa mulher, quanto mais cheirosa ela for, quanto mais bem cuidada ela for, quanto mais sabida ela for, quanto mais interesse ela tiver, quanto mais ela souber das coisas, quanto mais ela tiver empoderamento, melhor é essa mulher. Melhor essa mulher vive. Porque naquela época, a vivência da mulher, a condição de vida dessa mulher, era só o casamento. Então, o casamento estava atrelado à qualidade de vida dela. Se ela não conseguia casar, ela não tinha uma qualidade de vida boa. Mas hoje não. Hoje a gente vai ver, né, que a mulher, ela pode ser o que ela quiser na vida dela. E isso, gente, é graças ao quê? É graças aos movimentos feministas, à entrada da mulher no mercado de trabalho, a facilidade de acesso à informação, a ela ter conseguido estudar, enfim, uma série de questões que mudaram essa conjuntura e que fizeram dessa mulher uma mulher hoje capaz de ser o que ela quiser na vida dela. A mesma coisa acontecia com os homens. Os valores masculinos de antigamente não eram iguais aos de hoje. Antigamente o homem, ele tinha que ser forte. Se ele não fosse forte o suficiente, ele morria, né? Ele tinha que caçar, ele tinha que trazer, né, o sustento. E hoje, quem sustenta, por exemplo, a casa? É só o homem? Não. A gente vê aí, né, pelo próprio IBGE, que mais de 85% dos lares contam com a contribuição da mulher nessa conjuntura de, como é que diz, de manter, né, manter a casa, manter a família financeiramente. Então isso já não é mais um valor único exclusivamente masculino, é um valor também feminino. Então a gente vai vendo que aquele jeito da gente ser homem, aquele jeito da gente ser mulher, que era antigamente, que era na época da minha avó, que era na época da minha mãe, ou até mesmo na minha própria época, porque vocês têm idade para serem meus filhos, e os filhos de vocês para serem meus netos, a gente vai ver que mudou muito, e principalmente com o acesso à internet, um acesso aonde facilmente eles clicam ali e fica sabendo tudo o que está acontecendo. Ora, antigamente, para você saber de uma mudança de comportamento que acontecia, por exemplo, eu morando aqui em Maceió e as pessoas morando em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, ou no Acre, a gente não sabia como essas pessoas viviam. Não é só as pessoas que tinham condições de viajar e ir nesses lugares, era que podiam exercer esse direito, não é? De conhecer um outro jeito de se viver ou de se dar valor a determinados tipos de comportamento. Hoje o que faz aqui ou o que faz no Japão, né, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, a gente sabe, tá ligado, a gente já tá sabendo, não é? E isso não é uma coisa ruim. Vejo muitas vezes as pessoas dizerem, Helena, mas agora as pessoas, sabe, têm muito conhecimento a respeito, sabe, da sexualidade e com isso se banalizou o sexo, se banalizou a sexualidade. Não, gente, a sexualidade, ela é algo que precisa ser conhecida, a sexualidade é algo que precisa ser exercida, é algo que precisa ser... você precisa atuar, você precisa entender e viver e conviver com ela, para você poder viver bem com ela, não é? Então, quanto mais valor a gente dá para as questões ligadas à nossa sexualidade, melhor a gente vive, melhores condições, né, a gente vai ter, porque é essa forma da gente ver que vai mostrar que a sexualidade, né, é algo importante na nossa vida. Ela é, na verdade, uma engrenagem muito complexa que vai desde as minhas características, como eu trouxe para vocês ontem, desde as minhas características biológicas ao impacto, né, que o meu social e os valores que estão ali presentes impactam em mim a partir dessa minha condição biológica e da minha capacidade psicoemocional em administrar o que o meu corpo pede, o que o meu corpo diz e aquilo que a minha sociedade manda, que a minha sociedade prega, que a minha sociedade espera. Então veja, a sexualidade ela não é
sabe, um acessório. Ela não é uma coisa, sabe, que você põe e tira, como muitas vezes eu vejo as mães dizerem assim para mim: ai, Lena, eu fico tão preocupada quando eu vejo a minha filha já se interessando em namorar, ou o meu menino, sabe, que está, sabe, se masturbando, ou a minha menina que eu peguei no quarto se olhando. Ai, queria que isso não acontecesse. Então, gente, a gente pode até querer, né? Só que vai acontecer. Por quê? Porque isso é uma engrenagem da sua filha, isso é uma engrenagem do seu filho. É um processo todo que ele está vivendo e vivenciando, que não é o nosso querer que vai fazer com que, sabe, aquilo aconteça ou aquilo não aconteça. Então, não quero que ela namore só porque eu não quero, ela não vai namorar. Não, ela vai namorar, mesmo que eu não queira. Ela vai dar um jeito, ela vai, sabe, encontrar um meio para poder, ela, sabe, ela se, como é que diz? Ela se realizar, né, naquele processo que ela está vivenciando naquele momento. Então a sexualidade, ela é algo inerente a gente. Ela é algo que faz parte do nosso desenvolvimento. Então, sabe, é a mesma coisa, você querer que o seu filho não sinta fome porque você não tem dinheiro naquele momento para comprar comida, sabe? Tudo bem, eu entendo a angústia, eu entendo a dor, mas não dá para a gente querer o que não é possível. Não dá para a gente querer que os filhos da gente queiram lidar com a sexualidade de um jeito como se fosse desinteressante, porque eu não me preparei para poder receber esse momento. Eu não me preparei para lidar com a sexualidade do meu menino nem da minha menina. E aí eu não quero que ele sinta como se a sexualidade fosse algo que eles colocassem neles e tirassem deles na hora que a gente quisesse bem entendesse. E que a sexualidade não tivesse nenhuma importância para a vida deles. Quando a sexualidade tem tudo a ver com a vida deles nesse momento, né? Eles estão se preparando para a sua autonomia. E dentro desse seu processo de autonomia, a sexualidade faz parte. Né? A sexualidade que vai dar a eles a condição deles amanhã construir a sua família. A sexualidade que vai dar a ele condição de se relacionar com outra pessoa. A sexualidade que vai dar a ele a condição de ter autoestima. Né? A sexualidade vai dar a ele a condição, sabe, dele se sentir uma pessoa que vale a pena. Então, ou dela se sentir uma pessoa que vale a pena. Então, quando ela tem a sua sexualidade atendida, quando ela se dá bem, quando ela está ligada em tudo que está acontecendo ali com ela, né, seja das suas transformações, do seu jeito de ser, das suas sensações, dos seus desejos, o que acontece? Essa pessoa, ela é uma pessoa que vai lidar melhor com tudo que está acontecendo com a sua sexualidade. Então, a gente valorizar, dar à sexualidade o lugar que ela merece na vida dos nossos filhos, ou seja, respeitar os sentimentos dele, respeitar as perguntas que eles nos fazem, não fazer chacota, sabe, não desqualificar aquilo que eles nos perguntam, sabe, estar preparado. Então, ele está se desenvolvendo, gente, eles estão chegando na puberdade ou eles já estão na puberdade. Qual é o principal evento da puberdade? É o desenvolvimento dessa sexualidade, é o desenvolvimento do papel sexual, é o desenvolvimento da orientação sexual, é o desenvolvimento da forma de se relacionar, a transformação do corpo, é o banho de hormônio, as sensações e principalmente a capacidade orgástica. Então, se eles estão passando por esse momento e eu fecho os olhos e eu acho que tudo isso está acontecendo com eles é uma bobagem, que é uma coisa de adolescente que vai passar, não vai passar. E é bom que não passe. É bom que não passe, porque o que ele está sentindo não é ruim. O que ele está sentindo é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Deixa eu só ver aqui o que a Francisca colocou. É uma coisa boa, e tanto que a minha primeira vez só fiz quando realmente eu tive certeza que queria. Esse é o ideal, né, Francisca? A gente ter a nossa primeira vez quando a gente tem clareza, quando a gente, sabe, quando a gente tem certeza, né, ou algumas certezas, porque às vezes certeza absoluta a gente nunca consegue ter, mas a gente ter algumas certezas, principalmente com relação às nossas referências, né? O que é importante para mim nessa hora de ter a minha primeira vez?
Então, gente, quando você consegue conversar com a sua filha ou conversar com o seu filho sobre a primeira vez, por exemplo, não é? Então você trazer para eles para refletir, sabe, o que, que tem que acontecer na primeira vez para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta realizada, sabe? Vamos fazer uma conversa, fazer um diálogo. Ah, Helena, não consigo conversar sobre isso. Tá no lugar certo, na hora certa, né? Na hora certa e no momento certo. Porque, gente, sexualidade tem a ver com os nossos direitos, tem a ver com os direitos, né? Os direitos que nos dá qualidade de vida. Então, os direitos sexuais são direitos ligados à nossa liberdade de expressão, está ligado à nossa autonomia, está ligado à nossa saúde sexual, está ligado à nossa privacidade, está ligado à nossa igualdade. A gente, sabe, está aí brigando, lutando para a gente ser considerada, para a gente ser levada em consideração, a gente ter os nossos benefícios, tanto quanto os homens terem tanto quanto as mulheres, ou seja, brigar por uma igualdade, não é? Então, o prazer é uma das sensações que, sabe, que quando a gente tem, nos faz rejuvenescer, não é? Faz a gente viver bem, tá ligado à nossa qualidade de vida. Então, todos esses direitos sexuais que a gente tem, o direito de se expressar, de cada um ser do jeito que é, né? O direito à livre associação. Hoje a gente querer só que homem case com mulher é algo que antigamente era o esperado. Mas hoje a gente já vive num mundo onde não é mais assim. As famílias já se constituem de várias formas. Então a gente precisa ampliar, não é, o nosso conhecimento. A gente precisa conhecer novas formas, além daquelas que a gente aprendeu, que a gente trouxe até hoje. Daí por isso, né, que eu criei o meu evento, por isso que eu criei esse evento Sexualidade se Aprende em Casa. E criei também o meu curso, que vocês vão ver que eu vou falar sobre ele nesse evento, que é para a gente poder ampliar os nossos horizontes e poder trazer essa temática de um jeito leve, né? De um jeito no nosso cotidiano, aproveitando aquilo que está acontecendo naquele momento e a gente sem inibição, mas dando à sexualidade o valor que ela tem, a gente está com a nossa mente aguçada, com a nossa sensibilidade aguçada, para perceber o que eu posso fazer para desenvolver uma sexualidade saudável no meu filho ou na minha filha. Porque, como vocês já viram em outras lives que eu já trouxe aqui para vocês, o impacto do nosso comportamento em relação à sexualidade dos nossos filhos vai gerar, não é, neles um impacto que pode ser positivo ou negativo. Se a gente vai com impacto negativo, eles vão sofrer um impacto negativo. Se a gente vai com um olhar positivo, a gente vai gerar um impacto positivo. Então, esse cuidado, né, da gente dar esse valor para a sexualidade, da gente não ficar olhando para ela como sendo uma bobagem, uma besteira que a gente não tem que conversar e nem olhar, só faz com que a gente deixe os nossos filhos mais vulneráveis, só faz com que a gente deixe os nossos filhos mais inseguros, só faz com que deixe os nossos filhos mais inquietos e o pior, sem sentir em casa aquela necessidade, né, que é um assunto que eu trago com toda a propriedade, né, e a fundo para vocês nesse meu evento, que é a segurança psicológica, a capacidade de poder se sentir acolhida por vocês, né? Já não fico assustada quando minha menina defende LGBT. Que bom, Alana. Que bom, porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas têm, né, jeitos diferentes de ser, como a gente viu na live de ontem, as pessoas têm jeito diferente de viver a sua sexualidade, da mesma forma como cada um de nós. Eu lembro de uma fala de um educador, que agora a minha idade não ajuda a lembrar do nome das pessoas, Rubem Alves, lembrei, do Rubem Alves, que ele dizia, né, que se a gente comparasse a sexualidade à música, né, a gente ia ver, quer dizer, se a gente comparasse essa função sexual e a sexualidade à música, a gente ia ver que a natureza deu aos animais a ferramenta e a partitura. Então, todos eles nascem de um jeito e vão viver a sua vida sexual daquele mesmo jeito, não é? Então,
a fêmea vai entrar no cio, o macho vai sentir o cheiro do cio, vai se excitar, vai lá, vai cobrir, vai transar, vai, né, ter uma relação sexual com aquela fêmea e quando isso terminar, findou e acabou. Quando a gente fala do ser humano, ele diz que o ser humano, a natureza, ela deu ao ser humano a ferramenta, né? O instrumento musical, mas não deu a partitura. Então, cada um vai tocar a sua música de acordo com o quê? De acordo com a educação e sexualidade que cada um recebeu. Então, de acordo com a educação e sexualidade, o jeito de ver a vida, da forma como cada um se porta, da forma como cada um, sabe, reage, da forma como cada um é atendido, aprende, encontra valores, as pessoas vão viver a sua vida sexual, né, de um jeito diferente. Tanto que a gente diz, né, que o jeito de fazer sexo para se reproduzir continua o mesmo, mas a forma como cada um vive a sua sexualidade, ela é única, né? Ela é única, é de cada um, de acordo com seus valores, suas expectativas, seu jeito de ver a vida, né? Sua bagagem, suas experiências. Então, tudo isso é que vai contar. Agora, quando a gente pode entender tudo isso que está acontecendo com a gente, e principalmente nesse momento, que é um momento que seus filhos, né, estão vivenciando aí, o começo dessa puberdade, ou mesmo o meio dessa puberdade, ou o fim dela, aí entrando na adolescência propriamente dita, né, o que vai acontecer? Eles estão se lançando para o mundo. E nesse se lançar para o mundo, uma das funções que eles mais trazem com ele ali, né, para se relacionar com as pessoas, para lidar com o outro, é a sua sexualidade, é o seu jeito de ser. E nisso eles precisam, né? Eles precisam serem orientados, porque muitas vezes esse jeito de ser, de acordo, né, com essa estrada curta que eles tiveram até agora, pode ser algo que os coloque numa situação difícil. Então, gente, olhar para a sexualidade, dar à sexualidade o seu devido valor, é o que a gente precisa fazer nesse momento, né? Que os nossos filhos estão entrando na puberdade. E para a gente poder dar valor à sexualidade, não basta só eu chegar aqui, né, e dizer para vocês, a partir de agora, olhem para a sexualidade com mais cuidado, né? Olha para a sexualidade do teu filho com mais respeito. Não, a gente precisa entender o que está acontecendo com eles para que a gente possa desenvolver em nós uma convicção, que é o mesmo que vocês vão fazer com seus filhos, para que você possa fazer com que os seus filhos entendam que determinado comportamento vale a pena. Eles vão ter que desenvolver uma convicção, eles vão ter que aprender sobre aquilo para poder chegar à conclusão, opa, vale a pena eu me comportar desse jeito, né? Então, do mesmo jeito, eu estou fazendo aqui com vocês, né? Trazendo para vocês essa sensibilização, né? Mostrando para vocês que a sexualidade, ela tem um lugar na nossa vida que é um lugar extremamente positivo. O que é negativo é a gente não se preparar para lidar com ela e aí a gente cair em situações que nos deixam muito vulneráveis. Então, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sabe lidar com a emoção, com a sensação, quando a gente não sabe que aquilo que a gente está sentindo se chama desejo, se aquilo que a gente está sentindo se chama, sabe, excitação, se aquilo que está acontecendo, sabe, se aquele meu jeito de lidar é um jeito de ser feminino, é um jeito de ser masculino, é um jeito, sabe, é um jeito de amar, é um jeito de querer bem. Isso tudo vai criando uma série de fantasias nas nossas cabeças e vai dificultando esse nosso entendimento sobre o que é a sexualidade. Então, a sexualidade, ela é, né, como é que diz? Ela é um entendimento nosso, né? Ela é uma engrenagem nossa que está ali no nosso dia a dia, que está ali, sabe, no nosso bem-querer, né? No nosso bem-querer. E se a gente quer o bem-querer dos nossos filhos, a gente precisa olhar para
todas essas transformações, essas situações que estão acontecendo com ele. Bom, gente, então isso é que eu queria trazer hoje para vocês, da gente olhar, refletir, olhar para os nossos mitos, para os nossos conceitos, o que que nos trava, né? Se eu vejo que é uma coisa ruim, o que que eu acho que é ruim? Por que que eu acho que é ruim? E vamos se certificar se isso que eu acho que é ruim mesmo, né? Então vamos olhar para esses mitos, para esses conceitos, para essa forma de a gente lidar com a sexualidade e fazer as pazes com ela, que essa é uma das propostas, né, que eu faço no Papo Firme, de trazer a história da sexualidade para a gente entendendo como foi que a gente foi construindo determinados valores e poder ir quebrando esses mitos, poder ir olhando, né, para os nossos conceitos com outros olhos, né, com um outro olhar, com uma possibilidade de entender melhor o valor que a sexualidade tem na vida da gente. Então, se vocês têm alguma pergunta, ainda temos aqui uns 5 minutinhos, mas se não tiverem, vamos ficando por aqui e amanhã eu tô de volta aqui com vocês para a gente conversar. Então, até lá, até amanhã.